Olá, tudo bem? Bem, o vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre como aprender a viver para você mesmo. Esse é um tema bastante importante porque a gente vai lidar com alguns conceitos que são aprendidos, né? O conceito de solidariedade, o conceito de egoísmo. E para a gente conversar um pouquinho sobre isso, a gente tem que fazer duas perguntas, né? Nos fazer duas perguntas, obter essas respostas e aí sim tentar elaborar nós temos aqui três passos, três ideias para que você possa iniciar nesse processo de olhar para as suas necessidades, é claro, e tentar ter o equilíbrio entre cuidar de você e também atender ao outro. Então vou começar um pouquinho sobre isso, como é que se faz esse arranjo para você não se transformar numa pessoa que se dedica, que desperdiça a sua vida no contato com os outros, mas também não se transforma numa pessoa centrada em si, uma pessoa egocêntrica. Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Bem, então nós vamos falar um pouquinho sobre essa importante noção de viver para si, lidando com esses conceitos que nós aprendemos. Nós aprendemos desde pequenos que existem conceitos perigosos que a gente tem que tomar cuidado, ou palavras perigosas. O egoísmo é uma palavra perigosa, né? Quando se escuta egoísmo nas pessoas que têm talvez uma educação cristã, elas acham esse termo tem que ser repreendido, tem que ser afastado. E acham que se doar para os outros, negar a si mesmo, é uma demonstração de um comportamento cristão, de um comportamento aceitável. E acabam negando a si mesmo. E outro conceito de solidariedade que vem junto, né? Essa necessidade de se preocupar com o outro, de entender as necessidades dos outros. Então é assim, muito importante a gente trabalhar com esses conceitos, porque eles foram inseridos na nossa cabeça e nos fazendo, às vezes, ter atitudes, tomar certas ações que acabam nos direcionando. Mas antes de a gente entrar mesmo nas perguntas e nos tópicos e nos toques que eu vou te dar com relação ao como fazer para viver para você mesmo, não esquece de dar o like, dá o likezão aqui agora, se inscreve no canal se está inscrito, compartilha com as pessoas, com os grupos que vocês acham que esse conteúdo é importante e também faz um comentário. Bem, vamos lá. Existem duas perguntas que você tem que fazer, que são muito importantes, as respostas são muito importantes, que você tem uma noção por que você age desta forma. É o chamada síndrome do super-herói. A pessoa, ela acha que dá conta, é aquela pessoa da família que se encarrega de todas as coisas que acontecem. Então ela assume a responsabilidade, deixando os outros, né, as outras partes da família, às vezes sem nenhuma responsabilidade ou até isentas de responsabilidade, porque ela quer dar conta de tudo, ela quer estar no controle das necessidades dos outros. Então como é que se faz? Qual é a pergunta? Primeiro que a gente se perguntar, como é que isso se formou em você? Né? Em que momento esta necessidade de ajudar, de se preocupar de forma demasiada com a vida do outro, ela surgiu? É muito importante, porque assim, todo comportamento humano, ele não acontece de uma forma atravessando a todos os indivíduos. É claro que existem incidências comuns, mas a forma como isso acontece, ela tem a sua característica pessoal. Então é importante você analisar a sua história, em que momento isso se formou. Alguém te colocou como responsável de um processo e você acabou adquirindo isso para você? Ou alguma coisa que você escutou, algum tipo de formação que você participou, que acabou inserindo isso na sua cabeça? É muito importante você responder essa pergunta para entender o início do processo. A outra pergunta é a seguinte: como é que eu me sinto quando eu ignoro a necessidade do outro?
quando eu deixo de atender a uma solicitação de alguém? Como é que eu me sinto? Que sensação eu sinto? É uma sensação de medo? De receio? E se for uma sensação de medo e receio, é receio de quê? De não ser ignorado, de ser criticado, né, julgado por aquela atitude, é o medo de as pessoas não darem atenção a você, é o medo de ser excluído. Então essa é uma pergunta muito importante para você perceber qual é o processo, né, qual é a energia que te desloca, que te movimenta para essa ação. Sabendo isso, né, sabendo que energia é essa, também já é um ponto de partida, já um passo a mais para você entender esse processo e conseguir lidar com ele. Então, primeira pergunta, como é que surgiu? Aonde? Que momento? Alguém me atribuiu isso? Eu escutei alguma coisa? Isso é muito importante você ter a noção de como surgiu. E a outra coisa, como é que eu me sinto? Que sensação eu sinto quando alguém me faz uma solicitação e eu nego? Eu não quero atender. A pessoa começa a expor todas as suas necessidades. Como é que eu me sinto negando isso? É medo ou receio de ser julgado como uma pessoa egoísta? É o medo de se eu não atender essa pessoa me deixar para lá? É o medo? Que tipo de sensação? É muito importante. Agora a gente vai partir para 3 pontos que é importante você colocar em prática para que esta intenção de viver para você seja realmente realizada. Qual o primeiro ponto? Não superestime a necessidade do outro. O que eu quero dizer? Às vezes as pessoas se apresentam com alguma necessidade e a gente valoriza demais o que a pessoa está trazendo. A gente não faz uma análise concreta da realidade do outro para saber se aquela necessidade está sendo revelada, ela realmente tem aquele peso, tem aquele valor, tem aquela importância. Eu escuto o lamento, eu escuto a pessoa dizendo que não pode fazer aquilo, que não tem condições, e automaticamente eu coloco um peso naquela necessidade e corro para atendê-la. Então é importante fazer essa análise. Eu não estou dizendo que você não pode ajudar as pessoas, mas é importante perceber que às vezes a necessidade do outro ela pode ser atendida por ele mesmo. Ele mesmo pode ter uma ação que vai resolver aquela necessidade, porque ela pode ser contida e controlada por ele. A dimensão pode ser feita desta forma. Mas como eu dou um valor muito importante à necessidade que essa pessoa traz e não faço essa avaliação, eu acabo atendendo de pronto a sua necessidade. Então é muito importante fazer uma avaliação para não superestimar a necessidade do outro. E outro ponto é, não subestime a sua necessidade. As pessoas que não vivem para elas acham que as suas necessidades são menos importantes que a necessidade do outro. E coloca isso na balança, e como ela acha que as suas necessidades são inferiores à do outro, ela não dá valor às necessidades e acaba atendendo só a necessidade do outro. Porque como eu superestimo a necessidade do outro e subestimo a minha necessidade, é claro que sempre a necessidade do outro vai vencer, vai ter mais valor, vai ter mais importância. Aí eu acabo dando tanta importância e me negando como indivíduo. E o último conceito, a última ação que você deve ter é você fazer uma reconstrução do pensamento, da ideia de ajuda, no âmbito pessoal e no âmbito dos estereótipos. O que eu quero dizer com isso? Como eu falei, você tem que analisar como essa ideia se formou em você. Então, como é que é, né, fazer uma reconstrução desta ideia, desse pensamento de ajuda, do não egoísmo em você. Então, reconstruir, fazer uma avaliação e um novo pensamento sobre isso. E com relação aos estereótipos, eu quero dizer o seguinte: a sociedade ela atribui papéis às pessoas, né? O papel de mãe, o papel de pai, o papel de irmão, o papel de amigo, o papel de parceiro, de homem e de mulher. E como a gente tem inserido dentro da gente esses papéis, essas obrigações, às vezes a gente se depara com a obrigação de atender esses papéis
e se dá demais, se desgasta demais. Então, assim, vamos dar um exemplo. A mãe tem que ter um papel de protetora em todos os momentos, em todas as circunstâncias. A gente vê muito isso nessa diferença de gerações. A geração anterior, onde tinha um comportamento de mãe, hoje tem um outro comportamento de mãe. Então, às vezes, essas ideias são inseridas na cabeça do indivíduo, ele acaba excedendo a sua necessidade, né? Passando por cima da sua necessidade, porque acha que aquele papel tem um caráter obrigatório de agir. Como o homem ser provedor, como a mulher ser mais suave, ou cuidar do lar, ou cuidar do homem, como o amigo tem que estar ali pronto para escutar sempre. Esses estereótipos eles atrapalham porque eles colocam na cabeça das pessoas a necessidade de tem que exercê-los e exercê-los em função do outro. Então, às vezes, eu estou exercendo esse papel está exigindo demais de mim, eu estou esquecendo de mim, esquecendo das minhas próprias necessidades. Então, fazer essa reconstrução da ideia de ajuda, de solidariedade, a ideia de egoísmo, é importante você ter a sua concepção sobre isso. E também fazer uma reconstrução dos estereótipos, dos papéis que são inseridos na nossa cabeça pela sociedade. Você tem que perceber qual é a sua ideia sobre essa função de mãe, função de pai, função de marido, de esposa, função de filho, função de amigo. É importante que você faça a sua concepção, construa a sua concepção com relação a esses papéis e não fique seguindo o determinado pela sociedade. Se você fizer isso, você vai ter ali todo um apanhado, toda uma análise, uma construção de um novo pensamento com relação à sua ação com o outro e a do outro com relação a você. E é claro que você vai colocar um espaço para você, um espaço de importância, colocar suas necessidades como importantes. E quando elas tiverem sido atendidas, é claro que você pode ser a pessoa que vai também colaborar com a vida do outro. Mas eu sempre falo com os pacientes, não tem como você ajudar alguém se você não estiver pronto para isso. Às vezes as pessoas, nas questões emocionais, só para a gente ter uma ideia, né, quando elas vão ao consultório, elas estão nesse lugar de ajudar, de desgaste, de não aguentar mais. Eu sempre pergunto para elas, se você cair doente fisicamente, quem é que vai fazer isso? É que você não percebe, né? A pessoa não percebe o desgaste emocional, ela só percebe o desgaste físico. Mas ela está tão debilitada emocionalmente como uma doença física, só que ela não consegue ver dessa forma. Então, pense no momento quando você vai estar indisposto ou indisposta para aquela ação. A pessoa vai ter que resolver aquilo ou aquele problema vai ser resolvido de qualquer forma. Então, é claro que a sua ajuda pode ser colocada em prática, mas ela não pode ser fundamental para alguém sempre estar ali resolvendo as suas necessidades através de você, ok? Então é muito importante ter noção, porque as pessoas elas acabam indo nessa direção, dedicando as suas vidas à vida de outras pessoas, esquecendo a sua própria vida e não percebendo que para ser uma pessoa que pode ajudar efetivamente ao outro, ela tem que ter um olhar para ela, preservando e respeitando as suas necessidades. Ok? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo. Um abraço e fiquem em paz.